Fala galera do canal do Invest, beleza? Tô aqui para apresentar para vocês, a pedido de um pessoal do grupo, que depois que eu lancei um novo indicador, a zigue-zague ao in one, né? Seria tudo em um, vamos pôr assim, né? Seria uma atualização uma atualização do mesmo indicador do iBook Analyzer, que eu já tenho um vídeo dele aqui no grupo, no canal, mas esse indicador ele é mais simples, tendo uma tendência para quem é mais leigo, mais fácil entendimento e que consiga fazer bons trades manuais, tá? Isso não é um robô, é um indicador visual que vai te auxiliar bastante nas operações de day trade, principalmente em mini dólar e mini índice, tá? Então, eu já tenho um indicador aqui instalado no meu MetaTrader, tá? Vou apresentar para vocês aqui rapidamente o robô, né? Não quero deixar esse vídeo muito longo para que vocês não fiquem cansativo para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. O robô está aqui já, não vou ensinar, não vou perder tempo mostrando como coloca o indicador no MetaTrader, tá? Isso eu tenho um vídeo no meu site, no meu canal, então basta acessar aí que vocês vão procurar aí na minha lista. O indicador daqui, vou mostrar aqui as propriedades do indicador, que é bem simples, não tem muita coisa, justamente para facilitar as operações. Então aqui eu tenho o que? As informações do zigue-zague, né? Então eu tenho aqui 25, 5 e 3, né? Nesses três campos. Dica, o que eu opero, tá, gente? Então, cada um pode operar de um jeito, então, mas como eu opero M1, M2 M5, tá? Para M1 e M2, aqui eu coloco 25. Quando eu quero analisar gráfico de M5, eu coloco 12. Eu tenho um gráfico aqui no M5, depois eu mostro para vocês, tá? Então, como eu opero nesses time frame, então fica mais fácil para vocês entenderem. Então, ou é 12 ou é 25. 25 para M1 e M2 e 25 períodos, tá? Ou 12 períodos, tá? Que ele calcula aí. Ou 12, que é no caso para M5. Não fiz muito backtest nem nada para outros time frames. Tá? Aqui eu tenho mostrar zonas perigosas e indecisão. Eu vou mostrar para vocês que seria essas linhas aqui, ó, essas linhas pontilhadas aqui, tá? Essas são as zonas perigosas que ele fala. Mostrar linhas de suporte e resistência, que seria a linha vermelha e azul, tá? Isso é com base no zigue-zague. Eu tenho aqui saldo agressor ou times in trades, né? Visualiza saldo agressor por candle. Aqui está true, né? O que eu quero visualizar, que é o que vai estar aqui nessa janela aqui, e é o que me mostra essas linhas pontilhadas, tá? Então eu posso observar o times e trades, o saldo agressor, times e trades do ativo específico. Se eu deixar em branco, tá? Se eu deixar em branco, ele vai me mostrar o que está da janela. Se eu colocar um ativo específico, porque assim, eu gosto de operar mini índice, isso é hora de o celular tocar, eu gosto de operar mini índice observando o índice cheio. Então eu coloco sempre a janela do mini índice observando o índice cheio. Aqui eu coloco quantidade de ticks de requisição, isso é para você, quanto você vai buscar lá das requisições que estão sendo feitas a mercado, né? Ou seja, as negociações no momento. Tá? Para quem tem dúvida do saldo agressor, isso daí, seria as negociações em full time que está ocorrendo na bolsa, tá? Então isso é tudo que entra de compra, venda, tudo ao mesmo tempo, então você consegue analisar. Então ele pega um pacote de 100 ticks e começa a analisar. Volume mínimo de filtragem aqui no caso é em 5 lotes, tá? Como eu estou observando o dólar índice cheio, o mínimo é 5, tá? Então
Se eu quiser observar todo mundo que comece a colocar ativo, colocar venda ou compra dentro como agressão acima de 5, então eu vou colocando valores aqui, tá? Isso é bom para vocês, vamos supor, eu quero quando alguém colocar, entrar com agressão de 100 contratos, ele já mostra para você, tá? A partir de 100 contratos, tá? Como eu quero que ele mostre todas as agressões, então eu coloco o mínimo dela. Aqui eu tenho outro filtro, que é o book de oferta, já conhecido de muitos robôs meus, né? Então, e outros indicadores. Também numa versão bem simples, ou seja, se eu quero que visualize, né? Eu quero que visualize. Aqui é a mesma coisa, eu quero observar o book, né? No caso, eu estou querendo observar. E a fila, níveis de fila do book. Né? Então, o que acontece? Tem muitos... a maioria das corretoras agora estão colocando níveis de 32, níveis de 32 linhas. Né? Então, ou seja, 32 linhas para compra, 32 linhas para venda. Mas tem muitas corretoras que eu opero, aqui nesse momento aqui, essa operação está numa corretora da Modal. Então aqui ele só fornece uma fila de 16, então eu coloco 16. Então ele vai ajustar, se você vê que você está fora de parâmetro, os níveis, você tem que colocar aqui. Se você tiver uma corretora que esteja fornecendo 32 linhas, você coloca aqui 32 linhas. Simples, tá, gente? Não tem muito segredo a informação, tá? Não, isso vale para qualquer outra operação. Então aqui eu tenho. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse momento que está acontecendo no mini índice para vocês entenderem, como é que eu opero, tá? Como é que eu opero? Então deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O que está acontecendo no mercado agora? Tá? O mercado abriu com pouco gap, tá? Entrou com pouco gap, então as operações aqui, o que eu iria buscar? Tentar buscar, você vê que ele entrou vendido, né? Entrou, subiu com a força e depois ele caiu vendido, né? Então, o que eu poderia buscar aqui? Vamos supor que o gráfico estivesse aberto nessa situação aqui, tá? Eu teria tentado buscar uma venda nessa região, que seria esse topo, tá? Observando esse topo, e buscar, de repente, uma compra buscando essa região mesmo, que é a região que ele estaria aqui, uma compra nessa aqui, tá? Então, poderia buscar uma compra nessas regiões aqui. Então, o que é que se vocês observarem, ele não pegaria a minha compra, não, minha venda, mas ele iria pegar a minha compra e iria fazer uma pequena correção da onde que eu peguei, provavelmente, né? E subiria, pegaria um pouco de gain. Onde que eu colocaria meu stop, meu take profit, né? E muita gente pergunta, mas eu entrei, onde que eu vou sair? Sempre observe, gente. Por isso que a análise gráfica é muito importante. Sempre observe as resistências e os suportes anteriores. Então aqui, se vocês observarem, eu tenho uma resistência nessa região aqui, ó, por aqui, tá? Então eu tenho uma resistência nessa região. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil, espera aí. Deixa eu limpar. Cadê? Aqui. Tem uma resistência nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Que é mais ou menos onde ele bate. Aqui, ó. Tá? Então eu procuraria chegar aqui. Ou seja, o preço subiu aqui, né? Então eu já subiu a linha da média, eu procuro já colocar meu stop na média e segurar o trade na mão. Se eu vejo que tem muita situação ruim, eu pego e saio da operação. Tá? Então essa é uma pequena análise rápida aqui. Agora, na atual conjuntura do cenário, o que acontece aqui? Outra coisa. Eu coloco sempre meu outro indicador, que é o indicador IRSI. Por quê? Aqui ele me mostra a força da exaustão. Então aqui eu tenho aqui uma exaustão na força vendedora, que foi aqui, e agora eu estou tendo uma exaustão forte
na compra. Então, possivelmente, se eu fosse entrar operando aqui, eu iria entrar com uma ordem de venda por essa região aqui. Claro que eu iria analisar onde os vendedores estariam posicionando, tá? Então, eu analisaria isso. Tá? Então, eu entraria aqui por essa região vendido para pegar o quê? Essa região aqui, que é a da LTB. Então, minha linha de baixa. Então, ele possivelmente pode vir aqui, né? Subir até aqui, aí ele vem, dá uma corrigida e pode subir lá para cima. Então, tento buscar pontos nessa região aqui. Claro que, vamos supor, se ele vir forte e cair, eu só venho ajustando o meu take profit, meu stop loss móvel. Tá? Então, pra vocês entenderem aqui. Deixa eu ver, vamos ver o que aconteceu. Ó, então, o que está acontecendo aqui nessa região aqui? Ó? Eu tenho força, eu tenho agora aqui, ó, eu tenho uma força compradora, tá? Então, essa força compradora, essa força agressora compradora, ele entrou com 10 contratos. Lembrando que eu tô analisando ativo de agressão de índice cheio, tá? A gente está observando o índice cheio. Então, aqui eu tenho uma agressão. Então, o que acontece? Tem gente aqui querendo que o índice continue subindo, tá? Então, ainda aqui eu não coloco minha ordem de venda, porque eu preciso ter uma confirmação de alguém que entre agredindo na venda. Então, aqui é um caso que eu não tenho. Você vê aqui, ó, eu tenho o book, o pessoal se posicionando nessa região aqui, ó, que é essa região aqui. Deixa eu ver aqui, ele tá no 97070, 90070, tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Então, o pessoal, o que acontece? Tá bem informativo aqui para vocês que o pessoal está querendo meter compra aqui para quê? Porque para fazer o preço continuar subindo. Claro que eu tenho uma forte força compradora aqui, né? Isso aqui é uma forte força compradora. Então, para o preço cair com força, ele tem que vencer toda essa barreira aqui, né? Toda essa barreira para baixo, que é certamente um pouco difícil, né? Então, quando entra uma força muito compradora assim, ainda mais por esse horário que eu estou filmando aqui para vocês, fazendo esse vídeo, 1h46, 15 para as 2, então é um momento que o mercado tende a pegar uma pequena tendência e só corrigir lá para o final da tarde, tá? Então, é sempre bom vocês pegarem. Eu gosto de fazer muito meus trades pela manhã, porque é onde tem as brigas e geralmente sempre o mercado vai e volta com força. E à tarde já começa a ficar uma tendência e aí para voltar demora muito mais. Tá? Então, às vezes você ganha, se você quer operar tarde, você acaba devolvendo, correndo o risco de devolver. Tá? Deixa eu fechar aqui, vamos analisar. Olha, o que aconteceu aqui? Tá? O que aconteceu aqui? Vamos lá. Houve forte agressão vendedora, ou seja, agrediram com 20 contratos, tá? Deixa eu explicar também rapidamente aqui para o pessoal que acaba me perguntar, né? Como é que eu leio esse gráfico, esse quadro aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o quê na primeira linha? Status do book, vendedor, ou seja, volume total 300, ou seja, a somatória de todo esse conjunto aqui, até aqui, está me dando 300 contratos. Mais 0,53,8. Isso quer dizer que mais de 50% do book é maior que o de compra. Então, que provavelmente 50% maior, vamos pôr assim. Tá? Então, por isso que eu coloquei essa informação de 50%. Isso mostra que existe o book, existe muita força vendedora. Mas o book, gente, sempre pode ser manipulado e ele muda todo instante. Então, isso é só um ponto de gatilho para você tomar sua decisão. Tá? Aqui, melhor ponto de venda. Então, aqui, essa linha lilás aqui.
lilás, roxo, enfim, o que vocês entenderem melhor. Então aqui eu tenho que posicionado um grande número de pessoas, de traders, nessa região aqui. 97225 com 35 contratos cheio, tá? Vocês falam, mas é muito pouco. Lembre-se que para cada um índice cheio equivale a 5 contratos do mini índice. Então aqui equivaleria seria 35 vezes 5 para ser o do mini índice, tá? Então quem opera cheio tem um peso muito maior, tá? A agressão é vendedora, ou seja, existe muita ordem sendo executada de venda, tá? Então isso claramente me ajuda a ter uma decisão para me vender, tá? E a agressão, existe uma força agressora, né? Alguém agrediu nessa região, nesse preço aqui, que é essa linha pontilhada, né? Às 13h48, com 20 contratos, ou seja, o preço, ou seja, quem agrediu aqui quer que o preço desça. E se ele começar a tomar reversão, ele vai ter que ou sair da operação, ou ele tem que fazer algum médio, alguma coisa do tipo para corrigir isso e não sair num prejuízo, tá? Essa informação aqui, ó, 25, né, esse T, que seria o total, ou seja, dentro das agressões, em cima do que você está filtrando, ou seja, além dos 25, dos 20 aqui, houve outras operações que somadas estão dando agressões no total de 25, ou seja, eu tenho 25 ordens pesadas, cheias, rodando, contra 15 compradoras, tá? Então, isso ajuda bastante na tomada de decisão. Então, aqui, o cenário aqui atual, pausado, é vendedor, tá? Tomada de decisão vendedora. Aqui eu tenho a LTA, a LTB e a LTA, que seriam essas linhas aqui. Então, com base no preço, esse ponto onde está, no momento, o preço aqui, ó, nesse ponto aqui, é relacionado a esse valor aqui, né, 97,076. E a LTA, com base onde o preço está, nesse horário, no caso, seria aqui. Então, seria aqui 95,839. Tá? Aqui é a resistência, né, que seria essa linha aqui, e a de suporte, essa linha aqui. Tá? Bem simples, não tem nenhum segredo. E aqui, claro, o book dos vendidos e o book dos comprados. Tá? Esse indicador RSI aqui, que eu coloco à parte, tá? Ele não faz parte do indicador, então eu coloco ele como adicional no meu gráfico, para mim visualizar, no caso aqui, o estresse, né, do preço, ou seja, o preço está aqui no caso muito sobrecomprado e aqui o preço está muito sobrevendido. Então, a partir do momento que o preço começa a ficar muito sobrevendido, eu procuro começar pontos de compra, tá? Então, fica fácil você tomar algumas decisões. Então, vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Então, o preço está vindo nessa região, tá? O preço está vindo nessa região do... Lembra que eu falei que eu poderia colocar uma ordem por aqui? Então aqui seria um ponto que eu colocaria, porque assim, não existe nenhuma agressão compradora para continuar ainda esse preço subir. Outra coisa, vocês têm que sempre tomar cuidado com relação a rompimento falso ou coisa do tipo, tá? Então, observem muito, se vocês colocarem entrar vendido nessa região aqui, entrar vendido nessa área, procurem colocar um stop relativamente onde você acha que o preço vai parar. Porque às vezes o preço pode dar uma pequena rompida e continuar a voltar a descer. Ou seja, o famoso rompimento falso. Caso o preço suba firme aqui para cima e sambe continue subindo, ou vocês stopam, que eu recomendo a operação, ou vocês tentem pegar um preço médio. O que eu faço geralmente? Numas operações pontuais sem muito risco. Entro com um lote aqui, tá? E eu vejo dentro da análise gráfica dos outros períodos onde estão pontos que o preço parou.
Então, poderia colocar aqui um segundo lote, de 2 lotes. Para que, se meu preço voltar, eu já posso, ele vai voltar mais ou menos, posso voltar mais ou menos nessa região aqui, né? Volte nessa região e eu saia com parte do lucro, né? Ou feche a operação, né? No 0 a 0. Tá? Então, bem simples como operar nessa situação. Então, aqui o preço está aqui, ó, indo na região dessa resistência, tá? Então, como eu falei, aqui então aqui se você observar, ó, o preço tem essa resistência, né, que já está setada pelo indicador, tem vários pontos, ó, que o preço parou, tá vendo? Parou, tá vendo? Então, aqui é forte essa região, essa aqui é uma região forte que o preço pode dar uma recuada. Tá? Não quer dizer que ele possa recuar, mas se eu tivesse que apostar, com base no que está acontecendo no indicador, eu entraria vendido em algum ponto. Tá? Aqui, ó, entrou uma força compradora que o pessoal está querendo forçar para compra. Então, se eu tivesse com a minha ordem de venda, eu ou arrastaria ela para um outro canto mais para cima, ou tiraria ela da operação. Tá? Mas observando aqui, ó, no meu indicador, eu já estou entrando numa zona que o preço já está quase comprado. Então, tem que tomar cuidado nessa situação. Tá vendo como o preço aqui, ó, a minha tomada de decisão. Eu não entraria, se eu não tivesse com a minha ordem ainda sido executada, ó lá, entrou força, tá vendo? Entrou força, alguém agrediu também na venda, tá vendo? Entrou na venda, ó, força compradora, tá? Então aqui, vamos supor, se eu não tivesse entrado vendido aqui, ou se eu tivesse vendido, estaria agora o quê? Um certo, vamos supor, não estaria com calor porque no índice um contrato é risório isso, vamos pôr assim, né? Não é um calor que você tome. Então aqui o que aconteceria? O preço está querendo romper a resistência, tá? Não rompeu ainda. Eu só analiso o rompimento da resistência a partir do momento que tem um candle totalmente livre, com força para cima, tá? Com força para cima. Aqui, por enquanto, ele só bateu, ele pode bater, continuar voltando, só pegando o stop da galera que está aqui e vir e continuar descendo. Tá? Então, assim, é basicamente isso, tá, gente? Então, não tem muito que vocês sofrerem em operações. Lembrando, o que as linhas de resistências? As linhas de... Outra coisa que eu queria mostrar que seria as linhas de zona perigosa, que seriam as linhas pontilhadas. Então, o meu indicador já traça aqui, ó. Então, se você... Vamos supor que você queira entrar comprado aqui nessa força. Analise essa linha, essa região aqui para entrar comprado. Tá? Eu quero pegar uma venda nessa descida. Põe uma venda aqui. Põe uma outra venda aqui. Aqui, põe uma compra aqui. Uma venda, desculpa. Põe uma compra aqui. Uma compra aqui. Aqui seria uma compra. Aqui já poderia ser venda. Tá? Então, são pontos que você pode pegar o estresse do mercado, né? Onde está muito forte a atuação. Tá, vamos ver aqui o dólar, como é que está o dólar. O dólar aqui é nítido que ele está lateralizado, tá? Então, um tipo de canal assim, eu não gosto de operar que é muito pequeno, né? Porque vocês podem ver que as linhas ficam muito curtas. Hoje, quem pegou a minha operação, o que eu fiz hoje? Só fiz um trade na hora do almoço. Eu entrei bem aqui nessa região aqui, ó. Bem aqui nessa região onde eu entrei vendido. Por quê? Existe, analisando o gráfico de M5, um ponto de resistência que era nessa região. O que eu fiz? Eu procurei vir bem aqui nessa região aqui, ó. Porque aqui eu tenho uma força compradora. Então, o preço poderia vir até aqui e segurar e ficar ali sambando. E foi justamente o que aconteceu. Eu peguei aqui meu ponto e saí mais ou menos por aqui nessa região aqui, ó.
Eu saí nessa região. Não lembro mais ou menos, mas eu lembro que deu uns R$ 180 com um contrato só de dólar. Tá? E tá vendo? Saí nessa operação porque eu vi que a região era uma região que poderia ter resistência, o mercado subiu, não rompeu e voltou a descer. Ou seja, se eu tivesse entrado e vendido de novo, teria ganho provavelmente os mesmos 180. Você está vendo? Ele entrou aqui, ó, aquela região que eu falei, ó, onde o preço parou, justamente nessa região. Ou seja, para entrar como um venda forte mesmo, teria que vir a partir daqui. Tá? Enquanto ele estiver lateralizado e num canal muito curto, eu particularmente não gosto de operar. Tá? É a mesma coisa que aconteceu. O preço, ou seja, quando eu entrei, o preço já estava muito sobrecomprado. E se eu não me engano, acho que eu saí quando ele entrou sobrevendido. Acho que foi isso. Ele estava sobrevendido, eu peguei, fechei a mão e foi a mesma coisa. Voltou o preço para cima, não bateu o sobrecomprado, né? Mas aqui, ó, ficou lá, praticamente lateralizado. E aqui é a mesma coisa. Se eu tivesse entrado nessa operação aqui por cima, ele ia sair por aqui também, no mesmo ponto. Tá? Ele ia sair nessa mesma posição. Tá? No dólar é a mesma coisa, tá, gente? Então aqui eu tenho informações do book, né, do dólar, né, e as mesmas informações, de tela, só que para o dólar no caso, né? Então aqui o mercado está lateralizado no dólar, então não ajuda muito. Operações iniciais, aqui vamos pegar aqui, ó, o que aconteceu aqui, o mercado ficou, o dólar é assim, é mais arriscado pelo problema do loss, tá, gente? Porque o loss é mais pesado no dólar, mas ele é mais, como eu posso dizer, ele é mais assertivo, né? Ele não é tão arisco em movimentos que nem o índice. O índice pula regiões muito rápido. E o dólar ele tende a segurar muito em regiões. Então aqui eu lembro que né, depois eu fiz uma análise rápida pela manhã, que eu não estava operando pela manhã, e eu vi que o preço poderia parar nessas partes aqui dessa região mesmo, porque existe lá atrás no M5 uma região que estava por aqui. Ou seja, quem pegou essa operação aqui, ó, fez um puta gain. Tá vendo? Fez um puta gain. Ou seja, o mercado tava, você vê, o mercado já estava abriu já sobrecomprado, mas a abertura de mercado eu não gosto de pegar, porque é muita briga, né, do leilão. Tá? Então, aqui, ó, o mercado ficou aqui batendo a região do sobrevendido, né? Então, quem quisesse arriscar, poderia arriscar. Eu não lembro se eu poderia, analisando se eu poderia entrar aqui, mas talvez eu não pegaria, porque ele subiu um pouco, talvez, eu não sei se eu teria pegado esse trade. Mas se eu fosse mais a risco, eu poderia entrar nessa descida aqui. Teria que analisar como é que estava o cenário na hora, né? Onde estariam as linhas suporte e resistência para mim ter uma clara posição para tomar subir o trade. Tá, gente? Eu acho que é isso. Aqui, eu tenho um M5, tá, gente? Então, o que que eu falo? O que que eu falei para vocês? Antes de tomar a decisão de entrada, né, no ativo, eu sempre gosto de olhar gráfico passado, né? Então, eu ponho aqui, ó, o dólar. Vamos pegar o índice de novo, rapidamente. Olha o índice. O que que acontece? O índice está vindo numa região... Ó, então, vamos pegar aqui de novo. Ele bateu o quê? Ele bateu, subiu até aqui. Então ele está vindo, testando essas regiões aqui, ó. Essa aqui, essa aqui. Então se eu fosse apostar para vender forte no índice, uma força, até porque ele já está muito, se ele continuar subindo, é essa região aqui, ó. Essa região aqui, tá? Claro que você tem que tomar cuidado. Se ele romper essa região, ele vai vir buscar essa região aqui. Tá vendo? Ele vai vir buscar essa região. Então, tem que sempre ficar atento onde você vai buscar os pontos, né? Então, se você entrar por aqui, você sabe que você tem que ou estopar quando ele chega acima dessa região, ou fazer um outro médio para que ele volte, porque dificilmente também ele vai subir esticado tão rápido. Tá? Então, tome cuidado. Então, sempre observem
regiões, tá, gente? Sempre procurem observar regiões de suporte. Aqui, ó, clara região aqui seria uma região de resistência, era suporte vira resistência. Aqui, ó, uma região de resistência, outra região de resistência. Resistência por que eu falo? Porque o preço está subindo, então tudo isso aqui vai ser resistência. Tá? A partir do momento que ele subiu, aqui vira suporte e vice-versa. Então aqui, ó, pequena zona de resistência, tá vendo? O preço pode vir até aqui, entendeu? Aqui, nessa região. Então, se você está entrando num determinado ponto, você tem que analisar onde mais o preço bateu. Onde mais o preço bateu e você vai tomar a sua decisão. Então, o que acontece aqui? Se o preço subir, que é o caso que está acontecendo, ele vai tender. Você vê, olha como que essa região foi uma região forte de resistência. Agora se torna uma forte região de suporte. Então, se o preço está bem aqui, ó, justamente o que? Na LTB. Então, para ele romper, provavelmente ele vai subir, vai descer até aqui, né? Não vou falar que vai acontecer isso, porque o mercado é muito dinâmico, a gente somos pequenos peixinhos no meio desses tubarões. Então, o mercado provavelmente possa vir até aqui, dar uma refrescada e continuar subindo. Tá? Então, é isso que pode acontecer. Tá? A mesma coisa, isso serve para o dólar, né? Então, se você analisar o dólar está numa ascensão de subida. Então, onde foi o ponto que eu peguei? Tá vendo? Eu peguei aqui, né? Deixa eu ver se eu pego, porque eu tenho que analisar, como eu falei, analisar sempre o passado do dólar, né? No caso aqui. Então, onde está o preço? Ó? Onde está o preço? O preço é essa linha amarela. O preço está batendo aqui, ó, nessa região. Então, hoje de manhã, na hora do almoço, quando eu apostei que ele ia bater nessa região aqui mesmo. Foi onde ele pegou. O meu preço veio até esse ponto aqui. O preço veio até essa região e voltou. Então, o que acontece? O dólar, ele pode continuar subindo para alcançar esses pontos aqui, né, que seria essa região aqui, pode, não é impossível. Então, você pode entrar apostando numa venda aqui, nessa região, outra venda aqui, uma venda aqui, enfim. Aí vale de cada um como é que eu posso dizer? Da banca de cada um na sua corretora. Tá? Então, sempre analisem, tá, gente? Sempre analisem o mercado, sempre quando for tomar decisões, tomem decisões observando sempre os gráficos um pouco maiores, para vocês terem tomada de decisão. Aqui no dólar, se você analisar, a minha LTB, está até aqui, ó, um ponto aqui, está até aqui em cima, está no 56,02, ou seja, o preço pode subir, se essa minha linha não mudar, o preço pode subir até aqui em cima, entendeu? Então, olha o tamanho da subida que pode acontecer ainda nessa região. Mas é uma região lateralizada, pode ser que o preço, os compradores cansem dessa região e virem a mão, comece a ser vendedor e faça com que o preço comece a cair. Se ele cair, então vamos supor que você entre vendido. Quais são os seus alvos? Novamente, essa região, né, você tem que buscar. Essa região aqui é uma região... deixa eu parar aqui, peraí. Essa região aqui é uma região forte de resistência, né, de suporte. Agora é suporte, no caso. Então o preço pode cair, voltar, né, e pegar outro fôlego e continuar descendo. Analisem sempre, né, no M5 também o RSI, se vocês quiserem optar por RSI ou por algum outro indicador. Isso aqui é meu operacional, tá, gente? Então vocês operem a forma que vocês acharem mais. De repente quer usar um indicador de volume, enfim. O indicador principal é o do zigue-zague, tá? Então ele já te dá bastante informação. Se você tiver um outro indicador que acha que seja melhor para você visualizar onde você pode entrar comprado ou vendido, fica a cargo de cada um. Tá bom, gente? Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Não tem o que falar muito aqui, ó. Você vê o que aconteceu aqui, o preço bateu lá em cima, tá vendo? Não fechou lá em cima e voltou, e tá querendo voltar.
existe força compradora querendo fazer o preço continuar subindo, tá? Se eu apostar numa compra, que nem eu falei, eu vou apostar por essa região aqui, vou apostar por essa região, mas se eu tivesse vendido, estaria tirando um pequeno lucro aí nesse momento. Aqui é uma, como eu falei, é uma região forte de suporte, né? Por isso que muita gente está posicionando as suas ordens compradoras aqui, para quê? Para fazer com que o preço continue subindo. Tá certo, pessoal? Se é quem assistiu até agora gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, gostaria que desse seu like, né, seu joinha, se inscreva no canal quem não é inscrito ainda, tá? Quem quiser o indicador por uma degustação, me chame no meu grupo do Telegram, que vai estar aqui também na descrição do vídeo, tá? O vídeo já está um pouco longo, não queria se estender muito mais do que isso, porque senão fica muito cansativo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu até agora e valeu!